Esse vídeo é sobre a opinião do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, sobre a situação e a perspectiva do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Mas primeiro, toca a vinheta. Salve alvinegros e alvinegras, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno. Meu nome é Conrado. Se possível, inscrevam-se no canal, deixem um like, compartilhem, ativem as notificações, me ajudem a divulgar para o máximo de botafoguenses possíveis para a gente ter mais uma mídia independente aqui dentro do YouTube, de pessoas que amam a Estrela Solitária e para a gente depender cada vez menos da mídia tradicional, que a gente sabe muito bem como funciona, né? Agora vamos ao que interessa. Bom, na última coletiva do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele teve uma opinião bem interessante aqui em relação ao que o Botafogo briga, né, dentro do Campeonato Brasileiro. Ao contrário de opiniões, não sei nem se dá pra chamar de opinião, né, que foi tanta asneira e groselha que a gente escutou nas últimas semanas dos ditos jornalistas, né, da mídia tradicional aí. Eu fiz até um vídeo relacionado a isso, algumas insanidades aqui, coisa que... Quanto que a nossa evolução crescente incomoda, né, muita gente da mídia tradicional. Vou deixar até o card aqui para quem quiser dar uma olhadinha ali depois. E ao contrário dessas groselhas, né, que a gente tem escutado, a opinião do Abel Ferreira, para mim, é bem relevante, é algo que serve sim para a gente tomar como base, ter uma noção ali do momento atual do Botafogo, né, porque o Abel Ferreira é simplesmente atualmente o técnico mais vitorioso no futebol brasileiro nos últimos anos, um cara multicampeão, atual bicampeão da Libertadores. Então é um cara que realmente gigante aqui dentro do futebol brasileiro nos últimos anos. Um cara que entende de futebol, né? Um cara que tem uma visão, olhar clínico ali, né? Para poder ter um bom embasamento, tanto em relação ao time dele como em relação aos outros, uma análise, né? De quem realmente entende. Então esse é o tipo de opinião que eu considero relevante realmente de alguém que saiba, né? Não é um achismo, não é uma groselha clubista, né? Não é alguém que está tentando desmerecer o outro para fazer o seu parecer melhor, né? É de alguém que realmente entende de futebol. E o Abel falou algumas coisas assim no sentido que o Botafogo tem condições sim de brigar pelo título brasileiro nesse ano já, levando em conta que o time vem sendo bem montado, vem se mostrando equilibrado. Ele conhece o trabalho do Luiz Castro, sabe que o Luiz Castro é um excelente técnico, um excelente gestor ali de elenco, né? Acredita e confia no potencial do Luiz Castro, sabe que nós temos condições de encorpar ainda mais o time na segunda janela de transferências. E um outro ponto que ele citou foi na questão de que nós não temos preocupações com inúmeras competições simultâneas, né? Principalmente competições internacionais, né? Que ele citou que o próprio Palmeiras dele, os outros times ali que de maior investimento, né, que em teoria brigariam pelo título brasileiro, vão estar com um calendário bem corrido ali, com Libertadores, Sul-Americana, outras competições que nós nesse momento não estamos participando. Não, nosso foco é exclusivamente Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então ele citou isso como uma vantagem, levando em conta todo o restante, né, que ele citou, é uma possibilidade do Botafogo sim brigar pelo título. E ele falou com veemência, isso não é uma coisa que ele falou assim de o Botafogo pode brigar, coisa assim superficial que ele falou. Ele falou com convicção ali, enumerando todos esses pontos que eu falei aqui, realmente como uma coisa palpável, uma coisa possível, né? Não como uma coisa assim de estilos jornalistas aí, que quando tem que elogiar o Botafogo de alguma forma, aquela coisa mais rasa que tudo, né? Então é bem interessante esse posicionamento do Abel Ferreira, é um profissional que eu admiro, e esse sim é o tipo de opinião que a gente deve levar em consideração, né? Que é de alguém que entende realmente de futebol e falando com embasamento, né? Não só falando por falar ou algo raso, né? E assim, eu particularmente, no atual momento, eu acredito que o nosso foco seria uma vaga na Libertadores, né? Porém, se alguns fatores se encaixarem, por exemplo, dependendo do nível de investimento na nossa próxima janela de transferências ali, sermos jogadores de posições pontuais ali, que para mim nesse momento seriam um camisa 10, um centroavante, um lateral esquerdo. Acredito que esses três jogadores assim de peso nessas três posições já resolveriam legal o elenco. Aí
possível trazer um ponta-direita e um goleiro ali para brigar com o Gatito, eu acho que ficaria 100%. Né? Mas as 3 primeiras posições que eu citei já dariam um acréscimo considerável no time. Esses jogadores chegando, o time tendo um entrosamento, o time encaixando, o Luiz Castro descobrindo uma mecânica ideal para esse time nas próximas semanas, nos próximos meses ali, a gente se mantendo ali, né? No G4, G6 ali, e o time começando a ter essa crescente ali, subindo ali, posição a posição, eu não considero algo utópico um título, mesmo que desde o início do projeto, esse primeiro ano seria algo de reconstrução, algo assim, degrau a degrau, não foi mencionado o título, né? A possibilidade maior que a gente teria seria a Copa do Brasil por ser um torneio mata-mata, né? E ali meio que tudo é possível. E o time também se encaixando, evoluindo ali, no mata-mata você consegue rivalizar com qualquer um ali, nessa crescente que o time tem tido com os possíveis reforços, né? Agora o brasileiro, eu confesso que eu não pensava como algo palpável, mas depois desse ponto de vista de um cara como Abel, um cara grande como Abel, realmente entendedor de futebol, um cara multicampeão, e um projeto sólido e super consolidado ali no Palmeiras, colocando a gente com essa perspectiva e parando para analisar melhor, pensando nesses outros aspectos aqui que eu falei, da nossa evolução ali, de tudo que pode melhorar, essas coisas se encaixarem, realmente não seria algo utópico, não seria algo impossível, mesmo porque, apesar de a gente estar no início do campeonato, mas não tem nenhum time assim também deslanchando, jogando fino do fino, né? Você falar, pô, Botafogo não tem como bater esse time aqui não, cara, esses caras estão destruindo, não tem ninguém nesse momento. O próprio líder Corinthians fez algumas partidas terríveis ali, nos jogos retrancados, nos jogos que sofreu pressão. No jogo contra o Inter mesmo, que eu assisti o jogo completo ali, os caras, se fosse para ser justo, era para ter perdido aquele jogo, que o Inter pressionou ali, merecia ter vencido. E hoje a gente não tem que olhar ninguém de baixo para cima não. Estamos em construção, estamos numa crescente para peitar qualquer um ali, e é jogo a jogo. Não tem aquele complexo de vira-lata ali não, de achar que a gente entra aqui como coitado aqui, o outro é favorito, nós não temos mínima chance de ganhar de ninguém, não existe isso mais. Foi o tempo daquelas vacas magras, daquele Botafogo quebrado, né? Agora é uma nova era, outra perspectiva. A gente tem que pensar como time grande, como time gigante que nós sempre fomos, mas as gestões terríveis anteriores faziam parecer que não éramos, né, em vários momentos, mas nunca deixamos de ser. Então era isso, eu queria trazer para vocês aqui essa opinião do Abel Ferreira, que eu achei muito interessante, muito bacana também, tanto para mim como para vocês refletirem, né, sobre esse ponto de vista, essa possível perspectiva futura para o nosso Botafogo. Agradeço a todos vocês, mais uma vez peço, né, se possível inscrevam-se, deixem um like, compartilhem, ativem as notificações aí para a gente fortalecer cada vez mais o canal aqui. Um grande abraço a todos. Não se compara, é diferente e saudações alvinegras.